Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand e nós estamos aqui para falar sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site que fala sobre futebol, mas especialmente da história do futebol. A ideia é resgatar aqueles jogadores do passado que tanta alegria nos deram, mas que hoje estão esquecidos. Então a gente busca recuperar os jogadores, trazê-los, mostrá-los, fazer com que o público novo os conheça, quais são a sua história. E também jogos do passado que marcaram história e que tem a ver com esses jogadores. Então o Museu da Pelada é voltado para a história do futebol e particularmente para a história do futebol brasileiro. É um projeto muito bem concebido pelo Sérgio Pugliese, que é um grande jornalista, vencedor de 2 prêmios ESSO e um ser humano fantástico. E uma equipe de colaboradores que ajuda aí nessa tarefa de mostrar o futebol do passado, de relembrar os grandes momentos do nosso futebol. Se você quiser conhecer o Museu da Pelada, acesse www.museudapelada.com. Ou então você encontra o Museu da Pelada no Facebook. São quase 150 mil adeptos no Facebook. Você também encontra o Museu da Pelada no Instagram. Você encontra o Museu da Pelada no YouTube. E você encontra o Museu da Pelada até na televisão a cabo Max Prime. Bom, gente, sempre que eu venho falar aqui do Museu da Pelada, eu introduzo algum assunto de futebol. Nessa época de Covid, em que as notícias elas estão escasseando e o futebol está meio parado, eu tenho feito uma enquete, Enquete não, melhor dizendo, uma apresentação. Primeiro eu fiz sobre os melhores jogadores do Brasil em cada ano, de 1971 até os dias atuais. E agora eu estou fazendo dos melhores jogadores do mundo em cada ano, de 1971 até os dias atuais. E hoje nós vamos falar de 1977. 1977 foi um ano atípico para o futebol, porque os campeonatos não foram tão valorizados ou tão vistos como normalmente são. Era a época de eliminatória de Copas do Mundo, mas o número de jogos de cada seleção era pequeno. Então, o Cruyff lá no Barcelona já não era o mesmo jogador de antes, já estava na descendente. O Beckenbauer também já estava indo para os Estados Unidos. Então, como é que eu iria falar de vocês do melhor jogador de 1977? E abre parênteses, gente, tudo isso não é ao vivo, não é visto. Eu não vi isso. Em 77 eu ainda não acompanhava futebol. Eu era um garoto de 6 para 7 anos e ainda não via futebol. Mas sobre o que foi estudado, sobre o que as pessoas da época falavam. Você teria aí duas opções. Ou o Kenny Dalglish, escocês, grande jogador de futebol, estrela do Liverpool, ou então Kevin Keegan, que jogava no Hamburgo da Alemanha. Curiosamente, esses dois fizeram a final do Mundial Interclubes daquele ano. Só que quem levou a melhor foi o Liverpool. E o Liverpool era... melhor dizendo, deixa eu corrigir. Liverpool e Hamburgo fizeram a final não do Mundial, mas fizeram a final do que a gente hoje chama de Champions League. Mas quem levou a melhor foi o Liverpool. Então, por esse motivo, a gente pode dizer que o melhor jogador do ano de 1977 foi o Kenny Dalglish. Escocês de grande talento, melhor jogador do Liverpool. E o Liverpool era o campeão da Europa e, portanto, o time mais importante daquela época. Bom, gente, é isso. E no mais, eu agradeço a atenção e lembre-se, www.museudapelada.com. Passa lá. Se você é do futebol, você vai gostar com certeza. Um abraço.